O que é visto na imagem termográfica? Apenas a distribuição de sangue na rede vascular superficial. É basicamente isso que a gente observa. E ele é um exame interpretativo e que só pode ser entendido com o apoio da avaliação clínica. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? A aula de ontem não teve a intenção de descaracterizar o exame físico, de simplesmente dizer que tem menos valor o exame clínico que a gente faz. Não. Teve a intenção de ajudá-los a entender melhor alguns eventos clínicos do corpo, porque a gente muitas vezes não consegue, numa avaliação física, perceber as bandeiras vermelhas, as bandeiras amarelas claramente, e a avaliação termográfica consegue perceber de uma maneira mais clara. Mas, pessoal, todo exame termográfico precisa ter o apoio de uma avaliação física. Vamos falar sobre termorregulação, como é que isso acontece. Então, a termorregulação é a capacidade do corpo de manter a sua temperatura dentro das faixas lógicas de funcionamento. Então, se o corpo precisa manter-se numa faixa lógica de 37 graus Celsius na sua temperatura interna, ele vai tentar de tudo para manter equilibrada essa temperatura. E tudo isso é controlado pelo sistema nervoso visceral na periferia e no central, no hipotálamo. Então, a gente vai pensar assim, ó. Digamos que uma pessoa daqui do Maranhão, que aqui é um pouco mais quente, vá para uma cidade muito fria, lá no sul do país. Então, existe uma diminuição da temperatura externa. Essa diminuição, ela estimula os receptores da pele e esses receptores enviam informações para o centro de integração, no hipotálamo, e aí você tem como uma resposta os efetores fazendo com que os vasos sanguíneos, eles tenham uma vasoconstricção, e essa vasoconstricção, ela ocorre para que o corpo não continue enviando a mesma quantidade de radiação infravermelha para fora, e ele se mantém em faixas lógicas de funcionamento em 37 graus, para não perder calor. Agora, ao contrário, uma pessoa que mora num lugar frio e vem para um lugar mais quente, nesse lugar mais quente, a temperatura externa é aumentada e os receptores informam ao centro de integração no hipotálamo, e o que tem de resposta é que existe uma vasodilatação. Por que a vasodilatação? Fora está quente, vai aumentar o calor e possivelmente esse 37 graus Celsius, que seria a faixa lógica, ele aumentaria. Mas para não aumentar, a gente começa a suar, que no caso tem uma vasodilatação, e a gente começa a perder aquele calor para o ambiente, para tentar manter a temperatura de 37 graus Celsius, ok? Tudo isso ocorre através de todos os tecidos do corpo, através de todos os sistemas que funcionam juntos para controlar essa regulação térmica. Queria que vocês observassem bem essa foto, e ela quer, essa figura ela quer nos dizer que em cada segmento do corpo, entre uma vértebra e outra, a gente vai ter um nervo saindo, e esse nervo, ele carrega informações para todos os sistemas, tá bom? Então, todos os tecidos corporais estão manifestados em cada raiz nervosa aqui. Então, nós temos dermátomos, miótomos, esclerótomos, angiótomos, viscerótomos, tudo isso ligados a um só segmento. Em cada um segmento, você vai ter informações para todos os tecidos corporais. E isso, essa integração, essa inter-relação faz com que a gente tenha respostas mais efetivas. Eu falo novamente sobre isso mais na frente, para que vocês entendam como problemas viscerais podem se manifestar na superfície da pele, como problemas
tendinosos, musculares, pontos gatilhos, tudo isso pode estar projetado, a informação de disfunção pode estar projetada na superfície da pele. Então, como é que funciona a nossa perda de calor? Ele é continuamente produzido pelo corpo como um produto do metabolismo, então você tem um funcionamento que produz esse calor o tempo todo. E esses fatores de produção de calor, como taxa metabólica basal, são controlados pelo hipotálamo, e o hipotálamo realiza o controle térmico. A gente tem o hipotálamo como o termostato do corpo, mas sempre alimentado pelas informações externas dos receptores da pele. A atividade orgânica específica, ela pode aumentar ou pode mudar o calor. O que seria uma atividade orgânica específica? Vou citar para vocês o que a gente chama de termogênese pós-prandial, ou seja, um calor que acontece depois das alimentações grandes, como o almoço. Quando a gente almoça, logo após, se a gente fizer uma imagem térmica, a gente vai ter a região do estômago como uma região muito calorenta, na imagem vai ser vermelha, ela vai estar bem aumentada por conta da atividade digestiva. Todo o sangue, ele não todo, claro, mas o sangue, ele é destinado para aquela região para fazer a digestão. Então, até 1 hora depois do almoço, você pode ter aí uma termogênese pós-prandial. E as atividades musculares, que variam muito, né? Uma pessoa está em repouso e sai correndo, aumenta muito a atividade metabólica da região muscular e você vai ter esses aumentos de calores e, com certeza, as perdas de calores maiores.